Bom, galera, vamos continuar aqui a correção da prova, questão 22. Vem comigo. Tá aí. Um trem que se move segundo um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, e um carro que se move em movimento retilíneo uniforme. Então tá aqui. O trem está em MRUV, enquanto o carro, não é isso? O carro que se move em movimento retilíneo uniforme, MRU. Estão em rota de colisão. Utilizando o sistema de coordenadas cartesianas e os vetores unitários cartesianos I e J, são os vetores unitários do eixo X e do eixo J, né? E do eixo Y, verifica-se que, no instante inicial, o trem que anda sobre o eixo X, então o trem que está em MRUV, anda sobre o eixo X. Ok. Localiza-se na origem e possui velocidade Vt0, ou seja, velocidade no instante inicial, de 1 metro por segundo na direção I, ou seja, na direção X. Então, vou colocar aqui. Esse aqui é o meu eixo Y. Aqui é o meu eixo X. Então, tá bonitinho. Pá. Vou aumentar um pouquinho meu eixo Y. Aqui, em azul, é o trem. O trem, ele só vai andar aqui, né? Por enquanto, né? Eu não sei a aceleração dele ainda. Ele não me falou. Então, tá aqui. Falou aqui, ó. Verifica-se que, no instante inicial, o trem que anda sobre o eixo X. Então, o trem jamais vai poder andar nessa reta ou nessa outra reta aqui. Não tem como, porque a questão está me falando que o trem vai andar sobre o eixo X. Então, a aceleração do trem é na direção X, é um AX, cuja velocidade inicial é de 1 metro por segundo e está aqui na direção X. Podemos escrever, então, a equação de movimento para o trem. Como que fica a equação de movimento? Para o trem, o y é sempre igual a zero. E o x? Equação do move, né? Lembra? Move é S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. O S0 é 0, o V0 é 1 e o A é o que a gente vai ter que calcular. Então, beleza. Está aqui. Vou anotar. O x vai ser, então, T mais AT2 sobre 2. E o y? O y é sempre 0. O que é isso aqui? A posição x do trem varia de acordo com MRV, um move. Enquanto que a posição y se mantém sempre aqui no 0, porque ele não sobe nem desce, se movimenta apenas pelo eixo x. Lindo. Neste mesmo instante, a velocidade relativa do carro em relação ao trem é de raiz de 3 metros por segundo na direção J. Então, olha que interessante. Ele está falando o seguinte, tem um carro, e ele falou a posição no ponto de coordenadas iniciais, está aqui, ó. 1 na direção X e menos raiz de 3 na direção Y. Sei lá, aqui é o 1, aqui é o menos raiz de 3. Então, aqui nessa junção é onde tem que estar o carro. Esse aqui é o carro. A velocidade relativa é raiz de 3 na direção J, ou seja, na direção Y. Então, para o trem, é como se o carro se movimentasse nessa direção aqui. Qual é a consequência disso? Para que isso aqui ocorra, é obrigatório que o trem esteja se movimentando para a direita com a mesma velocidade do carro. Lembra que a velocidade relativa é a subtração dos módulos de um menos o outro. O carro menos trem, tanto faz. Para que essa velocidade dê apenas na direção Y, é porque a direção X vai ter que se anular, né? Então, eles têm a mesma velocidade na direção X. Beleza? Resumo da ópera. O carro
tem que ter essa velocidade para cá de 1 metro por segundo ao quadrado e na direção y raiz de 3, porque o trem não se movimenta na direção y. Então, toda velocidade na direção y vem do carro, que vai dar raiz de 3. Raiz de 3 metros por segundo. Se a gente somar esses dois vetores, eu vou ter que o trem se movimenta nessa direção aqui, nessa reta. O trem não, perdão, o carro. Então, bonitinho aqui, Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Para que eles... Aqui, determine o módulo da aceleração máxima que o trem pode ter, de modo que o carro não colida com o trem, atravessando a linha antes desse. Então, o carro tem que chegar aqui antes que o trem chegue naquele ponto. Imediatamente antes que o trem chegue naquele ponto. Para que não ocorra essa colisão. Então, o mesmo intervalo de tempo, olha que interessante, o mesmo intervalo de tempo que o carro vai ter para subir essa altura, ele vai ter para andar na direção da direita e o trem também vai andar para a direita. Qual é essa aceleração máxima? É isso que a gente vai calcular. O carro, por sua vez, ele percorre um mu. Então, no x é sempre S é igual a S0 mais VT. Lembra disso? Equação do movimento uniforme. Posição inicial no x é simplesmente 1. E a velocidade é 1, então mais t. Enquanto no eixo y, a posição inicial é menos raiz de 3. E a velocidade é mais raiz de 3 vezes o tempo. Então, está aqui lindinho. O que eu tenho? Ao mesmo passo que o carro anda para cima, ele também se movimenta para a direita. Em quanto tempo o carro vai chegar na posição y igual a 0? Ou seja, ele vai cruzar aqui o eixo x. Então, carro cruzar o eixo x. Quanto tempo leva para que isso aconteça? Ele tem que subir, né, raiz de 3 metros. Então, menos raiz de 3 mais raiz de 3t é igual a 0. Ou seja, a posição y, que é essa aqui, tem que ser igual a 0. É um instante em que ele atravessa o eixo x. Eu atravesso o eixo x no y igual a 0. E corto o eixo y em x igual a 0. Daqui eu tenho a conclusão de que raiz de 3 é igual a raiz de 3t. Então, esse instante é de 1 segundo. Né? Leva 1 segundo para que ele suba. Ó, raiz de 3 metros, a velocidade de raiz de 3 metros por segundo. Então, vai ter que ser 1 segundo para ele poder atingir aquela linha ali, que é o eixo x. O que a gente vai ver? Em qual posição x o carro estará. Faz aqui, aí calcula, né, a posição a partir do eixo x. Eu sei que o x é 1 mais t. Aqui, né? X é igual a S0 mais V0t, que é 1 mais t. E eu quero isso no instante 1 segundo. Então, x é igual a 1 mais 1, que vai dar 2 metros. Resumo. O carro passa aqui na posição x, 2 metros, y, 0, em 1 segundo. O que eu quero? Que o carro passe antes, porque foi o que a questão pediu. Então, o trem, em 1 segundo, tem que estar antes dessa posição. E o trem, ele se movimenta de acordo com essa equação, né? T mais AT2 sobre 2 é a posição x do trem. E eu quero que isso seja menor que 2 metros. Resumo. T mais, o T vale 1, né? Para T.
igual a 1 segundo. Então, 1 mais a vezes 1 ao quadrado sobre 2 tem que ser menor do que 2 metros. A sobre 2 é menor do que 1. A aceleração menor do que 2 metros por segundo ao quadrado. E aí você vai lá nas suas alternativas e você tem uma alternativa que é a maior possível e que é menor que 2 metros por segundo ao quadrado, né? Que é a raiz de 3. E seria o que eu marcaria na prova. Só que a banca deu como gabarito 2 metros por segundo ao quadrado. Ao meu ver, tem que mudar o gabarito. O gabarito provisório está 2 metros por segundo ao quadrado, mas para mim tem que mudar por essa questão. Ele está pedindo que não colida. Se a aceleração for exatamente de 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, se eu trocar esse menor por um sinal de igual, vai ter colisão. E eu quero que não colida, cara. Se eu quero que não colida, ela tem que ser menor do que 2 metros por segundo ao quadrado. E qual é a maior aceleração ali possível? Menor que 2. Raiz de 3, que é 1,7 aproximadamente. Então, portanto, a meu ver, a resposta correta seria a letra C. Gabarito oficial, preliminar, né? Não é oficial ainda, preliminar. Está dando letra D. Para mim, erradamente. Né? Está escrito aqui, determine o módulo da máxima aceleração que o trem pode ter, de modo que o carro não colida. Se a aceleração for de 2 metros ao quadrado, vai colidir. Pô. Então, aprende a fazer questão, para não botar o gabarito errado. Valeu? Espero que gostem. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e comentar aí. Tamo junto. Bora para a próxima.